Israel se prepara para algo que raramente fez antes. E se isso acontecer, pode mudar todo o equilíbrio de poder na guerra ao terror, mas isso é só o começo. Enquanto o mundo se concentra em Gaza e Irã, uma batalha maior ocorre discretamente em toda a Judéia e Samaria, incluindo uma revelação chocante do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Tudo isso e muito mais no Judacation de hoje. Bem-vindo de volta ao Judacation aqui na JNS TV. Meu nome é Josh Heston. Vamos direto ao assunto. A JNS informou esta semana que a lei que prevê pena de morte para assassinos terroristas condenados entrou em vigor na Judéia e Samaria. Isso ocorreu após o chefe do Comando Central das Forças de Defesa de Israel assinar a ordem militar que implementou a medida. O anúncio ocorreu após a Knesset aprovar, em 30 de março, uma lei que estabelece pena de morte para residentes não israelenses da Judéia e Samaria, condenados por realizar ataques terroristas mortais, a menos que um tribunal militar determine que circunstâncias especiais justificam a prisão perpétua em vez disso. Essa lei foi viabilizada e acelerada após o massacre de 7 de outubro. Vamos lembrar que ela se aplica apenas em jurisdições específicas, como nos tribunais militares na Judéia e Samaria. Ainda permite discricionariedade judicial, não sendo execução automática. E Israel, historicamente, quase nunca aplicou a pena de morte na prática. A última vez foi no caso do oficial do partido nazista Adolf Eichmann, que foi executado em Jerusalém em 1962 por seu papel no Holocausto. Então, teremos que ver o que acontece. Para mim, há duas questões aqui. Primeiro, historicamente, Israel tem estado disposto a libertar assassinos terroristas árabes em trocas de prisioneiros. Mais recentemente, Israel libertou assassinos para resgatar nossos reféns em Gaza. Se Israel implementar a pena de morte, então não haveria prisioneiros, ou haveria menos prisioneiros, para Israel libertar, ou seja, eles já estariam mortos. E isso é algo muito positivo. Pessoalmente, sou contra libertar assassinos terroristas de volta às ruas. Mas o fato é que é isso que Israel tem feito. Nesse caso, os bandidos perderiam poder de barganha, já que aqueles que matam israelenses poderiam ser condenados à morte. Em segundo lugar, a questão é: isso vai ter um efeito dissuasório real? Estamos lidando com um culto jihadista da morte que está disposto a morrer, desde que consiga matar judeus no processo. Será que um potencial terrorista mudaria de ideia, sabendo que, se realizar um ataque e sobreviver, pode ser condenado à morte? Eu imagino que muitos não se importariam e ainda assim tentariam atacar. Dito isso, se essa lei dissuadir alguns potenciais terroristas de agir, então essa lei salvaria vidas. Resumindo, eu apoio totalmente essa nova lei, mas só o tempo dirá se ela realmente será implementada, na prática, e se vai servir como uma verdadeira forma de dissuasão. Seguindo em frente, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, admitiu que os fundos de impostos retidos por Israel seriam usados para financiar terroristas palestinos. Isso ocorreu em discurso na 8ª Conferência Geral do Fatah, relatado pela Palestinian Media Watch. Os comentários de Mahmoud Abbas confirmam que a autoridade palestina não encerrou sua política de pagamento por assassinato, mesmo tendo reestruturado os pagamentos e agora distribuindo os fundos sob o disfarce de assistência social. Mas não se engane, nada mudou. Vamos conferir este vídeo da PMW. Se o dinheiro do povo palestino, que já ultrapassou até agora, continuar do que já foi ultrapassado até agora, ultrapassou até agora. Por Deus, o petróleo já passou de 5 bilhões de dólares e nossa situação com ele não aguenta mais. Isso, até nós aguentamos 5 bilhões de dólares e tudo isso vai ser gasto com os funcionários e com as famílias e outros. Como diz Abbas, a contínua retenção dos fundos do povo palestino, que já ultrapassaram 5 bilhões de dólares. E tudo isso precisa ser pago aos funcionários públicos, aos prisioneiros. Prisioneiros, isso significa terroristas nas prisões israelenses. Israel começou a reter os fundos que a autoridade palestina usava para pagar os salários de terroristas em 2022, após uma legislação semelhante adotada por Washington em 2018. A Lei Taylor Force fez com que Washington não pudesse oferecer ajuda econômica a Ramallah
até que acabem os pagamentos a terroristas e as declarações públicas de apoio ao terrorismo. O fundador e diretor do Palestinian Media Watch, Itamar Marcus, comentou ao Jerusalem Post que a admissão de Abbas deve ter implicações significativas e internacionais. Marcus afirmou que países ocidentais negam as descobertas do PMW sobre a continuidade dos pagamentos a terroristas para justificar o financiamento à autoridade palestina, aceitando as mentiras de Abbas de que parou de financiar terroristas em setembro de 2025. A admissão franca de Abbas diante das câmeras de que ele precisa de dinheiro para pagar prisioneiros ou terroristas confirma a documentação do PMW. Marcus afirmou que Israel deveria usar o vídeo para pressionar países ocidentais a cessarem o financiamento ao terrorismo da autoridade palestina e a não reconhecerem um suposto Estado palestino, algo que França e outros condicionaram à promessa da autoridade palestina de pôr fim aos pagamentos a terroristas. O PMW afirma que terroristas e suas famílias receberam 156 milhões de dólares no ano passado, segundo o relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, divulgado no mês passado. 126 milhões de dólares foram pagos a terroristas, incluindo aqueles libertados da custódia israelense, e 30 milhões de dólares foram pagos às famílias de terroristas que morreram cometendo seus atos de terrorismo. A autoridade palestina havia prometido dar às famílias um total de 214 milhões de dólares. De acordo com o PMW, as consequências econômicas da falta desses fundos causaram problemas significativos no setor público da autoridade palestina, forçando os funcionários a se contentarem com apenas uma fração de seus salários, e instituições públicas, como escolas, a funcionarem em regime de meio período. Resumindo, a autoridade palestina busca recursos para pagar terroristas e suas famílias. Essa é a principal prioridade deles, não escolas, hospitais ou a paz, algo que eles nunca apoiaram. O projeto principal deles é pagar terroristas pegos, tentando matar judeus. Se o terrorista morre na tentativa, a família passa a receber da autoridade palestina. É essa a sociedade ao lado da qual vivemos na Judéia, Samaria e em todo Israel. São essas pessoas com quem supostamente devemos fazer as pazes. Lidamos com isso há mais de 30 anos após falsas promessas de paz. Está na hora, de uma vez por todas, de Israel abandonar a autoridade palestina, abandonar os acordos de Oslo, que não nos trouxeram nada além de tristeza e desgraça, morte e destruição. Vamos encontrar outro caminho para seguir em frente. E, aliás, devemos começar com soberania. Seguindo em frente, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, ordenou esta semana a evacuação imediata de Khan al-Mar, uma aldeia contestada no deserto da Judéia, onde beduínos árabes ergueram ilegalmente construções e moradias. Smotrich, que também atua como ministro no Ministério da Defesa de Israel, responsável por assuntos civis na Judéia e Samaria, instruiu seu representante na administração civil a tomar todas as medidas necessárias para realizar a evacuação o mais rápido possível, de acordo com seu gabinete. Jerusalém tem buscado há anos realocar a comunidade, que está localizada no estratégico corredor E1 entre Jerusalém e Maale Adumim. Falando em uma coletiva de imprensa esta semana, Smotrich disse que a evacuação fazia parte da retaliação de Jerusalém contra a autoridade palestina, que ele acusou de ter provocado um pedido de mandado de prisão secreto contra ele no Tribunal Penal Internacional em Haia. Smotrich disse: "O que é certo é que a autoridade palestina e seu povo estão por trás de todo esse processo." Ele disse que eles estão por trás da guerra jurídica no TPI e na Corte Internacional de Justiça. Vamos analisar isso. O acampamento ilegal em Khan al-Amr fica ao lado da rodovia 1 entre Jerusalém e o Mar Morto. É a principal comunidade ilegal da autoridade palestina na área C, que está sob total controle israelense. Tudo isso faz parte do Plano Fayyad de 2009, no qual a autoridade palestina cria essas comunidades do nada. Eles as colocam em locais estratégicos na área C. Normalmente começa com uma escola ilegal e depois constroem ao redor dela. Foi exatamente isso que ocorreu aqui. A autoridade palestina sabe como isso pega mal para Israel ao ser forçado a demolir uma escola. Na verdade, é um plano brilhante. Eles usam seus próprios filhos como peões. Eles montam uma escola, trazem as crianças, e então a mídia aparece para tirar fotos. Se Israel decidir derrubar, essas crianças viram os atores deles nessa produção de Hollywood. Khan al-Amr é uma comunidade ilegal. A Suprema Corte de Israel deixou claro que é ilegal. Também não é um lugar seguro.
Fica ao lado de uma rodovia. A autoridade palestina mantém esses beduínos, incluindo crianças, como peões para tomar terras do Estado de Israel. Então aqui você tem o ministro Smotrich dizendo, de uma vez por todas, que está na hora de desmontar aquilo. Isso já deveria ter sido feito há anos, mas nenhum governo quis agir. Pode ser porque eles não querem as imagens de uma comunidade e de uma escola sendo demolidas. Smotrich agora busca formas de punir a autoridade palestina pelo mandado de prisão secreto contra ele no Tribunal Penal Internacional. Claro que ele está certo. A autoridade palestina faz de tudo para prejudicar Israel e seus líderes. É assim que nossos supostos parceiros de paz agem. Israel deveria remover essa vila ilegal. Deveria fazer isso porque somos um país de leis. Se for preciso um mandado de prisão secreto para Israel agir, tudo bem. Não é o ideal, e isso já devia ter sido resolvido. Mas é hora de Israel agir de uma vez por todas. E, aliás, não só em Cana ao Mar, Israel deve agir em toda a Judéia e Samaria para desmontar os acampamentos ilegais da autoridade palestina. Mudando de assunto, ótima notícia nesta semana. Após anos de trabalho, a estação de trem Samaria-Taibet foi inaugurada esta semana, conectando comunidades no norte da Samaria e Taibet à rede ferroviária nacional. A abertura da estação deve trazer uma revolução no transporte. Para os moradores da região, conecta diretamente as comunidades do norte da Samaria ao centro de Israel. A nova estação representa um marco histórico, e esta é a primeira vez que uma estação de trem oficial no Estado de Israel leva o nome Samaria. A estação vai atender dezenas de milhares de passageiros de toda a região, especialmente os moradores das comunidades de Avnei Hefetz, Salit Tzufim, Einav e Shavei Shomron. O chefe do Conselho Regional de Samaria, Yossi Dagan, afirmou que a estação Samaria-Taibet representa um avanço para a qualidade de vida, segurança e desenvolvimento econômico da região. É um passo significativo em direção ao nosso objetivo de trazer 1 milhão de moradores para Samaria e fortalecer a conexão entre Samaria e a região de Tel Aviv, junto com todo o centro de Israel. Ele afirmou que o empreendimento das comunidades judaicas em Samaria é inseparável do Estado de Israel e assim continuará para sempre. Isso é uma ótima notícia. Quando você constrói infraestrutura em uma área, é assim que você demonstra permanência. Quando você investe milhões de dólares em uma área, isso demonstra que você está comprometido com o futuro. Infelizmente, vimos que isso nem sempre acontece. Em 2005, Israel destruiu praticamente uma civilização inteira, de verdade, quando retiramos todos os 10 mil israelenses de Gaza e do norte da Samaria e destruímos a maioria dos edifícios lá. Espero que tenhamos aprendido com esse erro. Espero que essa nova linha ferroviária realmente represente um alicerce de permanência para a vida judaica no norte da Samaria. Agora, aqui está outro exemplo de permanência. Espero, é claro. O Conselho Regional de Binyamin informa que a construção do avançado centro médico Nanash, que está sendo construído em parceria com o One Israel Fund, está progredindo rapidamente. Espera-se que o centro médico seja inaugurado no próximo ano. Autoridades do Conselho afirmam que esta é uma das principais iniciativas em andamento para os moradores de Binyamin, com expectativa de transformar o acesso ao atendimento médico na região. O novo centro foi projetado para oferecer serviços médicos avançados, que sejam mais próximos e acessíveis, reduzindo a necessidade de longas viagens a centros médicos fora da região para tratamento, exames e outros serviços de saúde. Antes, quem morava em Binyamin e precisava de atendimento de emergência tinha que ir até Jerusalém, o que podia levar quase 1 hora. Este centro médico é a solução para atendimento rápido. Em Gush Etzion, onde moro, há um centro médico. Assim, não é preciso dirigir 45 minutos até um hospital em Jerusalém em emergências, o que é ótimo para os moradores. De forma mais ampla, como a estação de trem, isso simboliza permanência. É mais um sinal de que Israel não cometerá suicídio ao estabelecer um Estado terrorista da autoridade palestina em sua terra ancestral. Pode parecer uma história pequena, como uma nova estação de trem, mas cada uma dessas notícias é importante para o futuro das comunidades na Judéia, Samaria e em todo Israel. Esta semana, escrevi no JNS que o plenário da Knesset aprovou em primeira leitura o projeto de lei da Autoridade do Patrimônio da Judéia e Samaria. O projeto de lei do deputado Amit Halevi, do Likud, busca tornar o Estado responsável por antiguidades, patrimônio e sítios arqueológicos em toda a Judéia e Samaria.
Segundo a proposta, o órgão funcionaria como uma administração profissional independente, encarregada de melhorar e otimizar a gestão dos sítios históricos, ao mesmo tempo em que reduz os danos a eles. A legislação também busca garantir por lei o financiamento das atividades da autoridade por meio do orçamento do Ministério do Patrimônio. Há anos, árabes na Autoridade Palestina destroem sítios arqueológicos e locais de patrimônio israelense na Judéia e Samaria. Muito pouco foi feito para evitar isso. Agora, Israel está designando um novo órgão que será responsável por proteger esses locais. Segundo os acordos de Oslo entre Israel e a OLP, a Autoridade Palestina ficou encarregada de proteger os sítios arqueológicos nas áreas A e B sob sua jurisdição. A Autoridade Palestina não conseguiu impedir o vandalismo generalizado. O deputado Halevi disse que, após 59 anos de negligência, desde que Israel passou a administrar a área após a Guerra dos 6 Dias, Israel finalmente está assumindo uma responsabilidade formal e séria para garantir que seus tesouros espirituais e culturais sejam protegidos. Halevi disse que o projeto de lei é histórico e que representa a primeira vez que Israel aplicaria a lei israelense diretamente sobre locais na Judéia e Samaria. Portanto, isso é um desenvolvimento muito positivo. Já mencionamos antes o terrorismo arqueológico sob a Autoridade Palestina. Então, qual é o objetivo deles? Qual é o objetivo da Autoridade Palestina? Muito simples: eliminar qualquer vestígio da história judaica na Judéia e Samaria. Eles vêm fazendo isso nos últimos 59 anos. Isso também acontece em Jerusalém, onde árabes destruíram artefatos judaicos no Monte do Templo. Eu mesmo vi isso. Eles querem afirmar que os templos em Jerusalém nunca existiram. Então eles destroem todas as provas. A Autoridade Palestina nunca tentou impedir, já passou da hora de Israel tratar o assunto com seriedade. Porém, essa foi só a primeira leitura do projeto de lei, então vamos com calma. Ainda precisa de mais 2 leituras para virar lei. Mas vamos torcer para isso acontecer. Precisamos proteger nossa história para garantir um futuro melhor. Obrigado por acompanhar o Judea Occasion desta semana. Sou Josh Heston, correspondente da JNS TV. Quero agradecer ao pessoal dos bastidores aqui na JNS TV. Produtora Bárbara Hanamov, engenheiro Arão Rogalenter, Zach Sickerman, Ryan Lischitz, gerente de estação Yuri Zveretsky e editora de vídeo Olga Senatov. Não deixe de nos acompanhar na próxima semana aqui no Judea Occasion, na JNS TV. Dê um super obrigado, inscreva-se e acesse jns.org para todas as últimas notícias de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Tenham uma ótima semana, pessoal!